Caio César Machado da Cunha, o Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes, conversando conosco aqui na Rede Brasil de Televisão. Uma conversa ao vivo com o prefeito para a gente saber um pouco mais dessa cidade de Mogi das Cruzes. O senhor assumiu, né, a prefeitura com um certo desafio que todos os prefeitos, enfim, tiveram, que foi a questão da pandemia, não foi, prefeito? Como é que Mogi se portou durante essa tragédia, né? Um grande desafio que ninguém estava esperando, né? Eu peguei a onda mais forte da pandemia, que foi a segunda onda. E o diferencial, na verdade, que talvez Mogi tenha sofrido um pouquinho mais do que as outras, foi que Mogi é a cidade polo ali do Alto Tietê, né? Embora tenha uma cidade muito grande que é Guarulhos, mas Guarulhos acaba ficando um pouco mais para lá da via. As duas cidades não são ligadas, não, né? Não são ligadas. É interessante, né? Isso. Então, assim, todos os munícipes, né, de quase 1,5 milhão ali de habitantes, eles vão buscar especialmente na saúde um reforço. Então, assim, Mogi foi né, o centro ali de tratamento e de condução da Covid. Então, todas as cidades do Alto Tietê e até do litoral iam para Mogi. Então, foi um intensivão, na verdade. Eu tinha acabado de assumir. A gente teve que tomar decisões muito sérias e muito ágeis. Graças a Deus a gente venceu. A gente chegou, irmão, para você ter uma ideia, a ficar com 135% de leitos ocupados. O que é isso? A gente usava... 35% a mais da capacidade. A gente usava maca, a gente usava poltrona, e o desafio durante um período era acordar todo dia naquele susto. Será que alguém morreu sem ser atendido? Então, assim, foi um período muito desgastante. Agora, essa fase turbulenta passou, a gente conseguiu ser referência, digo até no Brasil, em relação à vacinação, a gente criou um sistema de agendamento próprio, né? E agora a gente está lidando com o pós-pandemia. A pandemia, ela gerou uma situação financeira e econômica muito desgastante para toda a cidade. Teve que fazer, lançar a mão do chamado lockdown lá. Isso, né? Fechar o e agora a questão social. Graças a Deus, a gente conseguiu vencer a parte econômica. Então, assim, nos últimos 2 anos, apesar da pandemia, Mogi aumentou em 147% o número de empresas, lidera a geração de emprego, que há 10 anos isso não acontecia. Então, a gente resolveu a parte econômica. O desafio que continua hoje, e para mim isso é muito caro, porque a nossa gestão ela se preocupa mais do que o concreto, do que a ponte, o túnel, se preocupa com as pessoas. A gente fala que Mogi tem que ser uma cidade orientada por pessoas. E a pandemia ela trouxe um aumento da vulnerabilidade em 34%. Então, se para a gente, que graças a Deus tem uma condição financeira melhor do que muita gente, imagina para aqueles que de fato já estavam em uma situação difícil e que passou por esse período de pandemia. Então, tudo que a gente tem feito hoje é para dar mais dignidade para as pessoas. E eu costumo dizer, mais do que a cesta básica, mais do que o auxílio pontual, o melhor programa social que pode existir é a oportunidade, é o emprego. Isso Mogi tem liderado na nossa região, graças a Deus. O que o senhor chama de dar dignidade à pessoa começa pelo emprego, prefeito? Começa pela oportunidade, começa pelo emprego, pela oportunidade de estudar, de ter a sua... Tem alguma criança sem escola em Mogi? Não? Com certeza deve ter. E a gente tem feito um trabalho muito grande, principalmente por conta também do pós-pandemia, né? Tem muita criança que perdeu o vínculo durante esse período com a escola. Que não frequentou, né, a escola durante a pandemia e talvez, que se afastou. Talvez hoje tenha uma dificuldade até emocional de voltar. Então, assim, os nossos psicólogos da rede educacional têm trabalhado muito em cima disso, né? Agora, os desafios de uma cidade de quase 500 milhões de habitantes são muito grandes. Agora, o que na verdade para a gente tem sido muito importante é mudar uma cultura de gestão de cidade. O que é isso, Germano? Infelizmente, a maioria das cidades do Brasil, elas são planejadas por 4 anos.
Por quê? Por causa da questão eleitoral. Por isso que, na verdade, as cidades elas não conseguem ser sustentáveis, elas não conseguem ser equilibradas, não conseguem se desenvolver. Elas só crescem. Então, a gente criou um plano de 40 anos. Então, independente de quem for o próximo gestor, eu estou preparando a cidade para que nos próximos anos, nas próximas décadas... É isso que a gente chama de plano diretor, prefeito? O plano diretor é uma obrigação, mas que geralmente acaba sendo um papel, um documento. É mesmo, é uma coisa mais teórica. Não é? Agora, o mais importante é tomar decisão responsável, não pensar só na próxima eleição, mas pensar na próxima geração. Né? E é isso que a gente tem trabalhado com muito afinco, para que Mogi não só cresça, mas que de fato ela se desenvolva. E essa é a grande questão, o que Mogi, assim, nos últimos anos, que recebeu muito investimento da época boa do Brasil em relação à PAC, à época do pré-sal. Então, Mogi criou muitos próprios públicos, só que ela ficou mais cara, né? A população cresceu. Então, hoje, a gente está equilibrando essa conta justamente para que ela cresça de uma forma mais saudável e sustentável. Ela chega a ser uma cidade cara em termos de aluguel de casa, de comestíveis, de escolas, porque eu estou me lembrando aqui de um dos aspectos de Mogi das Cruzes também, ser conhecida como uma cidade universitária, né? Na área de universidade. O senhor, por exemplo, está dizendo das suas dificuldades em encaminhar as crianças para a escola, não é? Uhum. E, ao mesmo tempo, Mogi é uma cidade conhecidíssima por suas 2 universidades, não é? Tem um curso de Direito em Mogi que já funciona há décadas. Existe um trem que sai de São Paulo diariamente, chamado Trem dos Estudantes, né? Uma estação chamada Estação dos Estudantes. Como é que o senhor comenta essa questão de ser uma cidade universitária? De onde vêm os recursos da cidade? Bom, ela já foi muito mais com público universitário do que antigamente, né? Então, antigamente, dificilmente você tinha uma faculdade e uma universidade em alguma cidade. Hoje, até pela tecnologia e pela mudança lá no próprio MEC, abriu muita faculdade, né? Agora, Mogi, que de fato era uma cidade dormitório, né? Ela passa a ser, nos últimos anos, uma cidade com potencial de desenvolvimento muito grande. Talvez a gente precise explicar, prefeito, que Mogi, as universidades de Mogi atendiam muito mais, não é, estudantes de São Paulo, da capital, do que propriamente Mogi, não é? Sim. Isso a gente precisa explicar para quem não é de São Paulo e não conhece esse detalhe da cidade. Portanto, o trem ao qual eu me referi, ele é exatamente para levar os estudantes de São Paulo para Mogi das Cruzes no começo no começo das aulas e no final da volta, não é? Tem essa coisa. As universidades de Mogi têm um trem que sai de São Paulo que vai para a cidade. E acaba na estação Estudantes, né? A estação dos Estudantes, que é próxima às 2 universidades. Ela fica no meio das 2 universidades, né? Então, Mogi, ela tem uma tradição educacional, né? Tanto no nível superior, uma das melhores faculdades de medicina particular do Brasil é em Mogi das Cruzes, mas também uma educação de ensino infantil e também do Fundi 1 com muita qualidade. E que a gente se orgulha muito disso, né? Por conta dessas crianças que a gente vem preparando para o futuro. Muito bem. Vamos encerrar mais esse segundo segmento dessa nossa conversa aqui, para votar daqui a pouquinho. Nós estamos conversando com o Caio Cunha, prefeito da cidade de Mogi das Cruzes, com alguma dificuldade, um problema de inflamação de garganta aqui complicado. Mas, enfim, nós voltamos aí e vou que você continue com a gente. Em poucos minutos a gente está de volta.